Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Bom dia, boa tarde, salve Maria. Domingo, início da semana, vamos refletir o Evangelho do dia. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da nossa Santa Igreja. Vamos refletir hoje, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que nos diz quando o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Isso agravava os judeus. Vendo isso, mandou prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. A igreja rezava a Deus por Pedro. Eis que um anjo apareceu quando Pedro estava acorrentado. Tocou o ombro de Pedro e orientou-o para levantar e segui-lo. E após sair, caiu em si que o anjo do Senhor enviou para libertá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, amados irmãos, aqui nós temos o relato de quando Pedro foi preso por Herodes, né? Após a ressurreição de Cristo, a morte, a crucificação de Cristo, começou-se a perseguição aos cristãos, principalmente aos apóstolos, né, de Jesus Cristo, São Pedro. E aqui relata quando ele foi preso e o anjo do Senhor, o Senhor envia anjos para nos proteger e enviou para libertar Pedro da prisão. E ele foi liberto. Amém. Também refletimos o Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Amém. O Senhor, só o Senhor que nos livra de todo o mal, de todos os temores, de tudo que nos atrapalha nesta vida. Confiemos plenamente no Senhor, porque Ele tudo pode na nossa vida. Também refletimos a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando São Paulo diz: quanto a mim, eu já estou derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada a mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos que esperam no Senhor. E na sua manifestação gloriosa, fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós temos um relato de Paulo, que completou a corrida, né? Completou o combate, guardei a fé. A história de São Paulo, que é tão bela e que se assemelha à história de cada um de nós, que somos seres errantes, seres humanos, que estamos aqui para buscar o reino de Deus, para nos convertermos diariamente. Paulo, que antigamente se chamava Saulo e que perseguiu muitos cristãos contra a Igreja de Cristo, contra Jesus, né? E ele se demonstrou quando o Senhor aparece para ele e ele ficou cego, com escamas nos olhos,
E aí houve a conversão, né, de Saulo para Paulo, passou a ser chamado Paulo. E hoje, né, um grande santo da nossa igreja, roguemos a Paulo para que Paulo venha, manda o seu espírito de conversão, aliás, o espírito é de Deus, o Espírito Santo de Deus de conversão na nossa vida, para que nós nos convertamos a cada dia ao reino de Deus. Amém? Vamos também refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e para vós, quem sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da nossa igreja, duas pessoas que existiram, uma lá no Antigo Testamento, aliás, depois de João Batista, né, anunciou o Senhor, e depois Pedro aparece na história da salvação como discípulo, né, discípulo frágil, discípulo que negou Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse à meia-noite, de madrugada, que se demonstrou pescador, né? Simão Pedro, pescador, e que se transformou num grande pescador de homens, pessoa simples, como um de nós, como qualquer um de nós. Ambos, os 2 apóstolos de hoje que nós celebramos, eram pessoas como um de nós, e que Deus enviou o teu Espírito, e que Deus se manifestou na vida deles para que eles proclamassem a sua palavra. E Pedro, apesar da sua ingenuidade, apesar da sua fraqueza, das suas fragilidades, se demonstrou um grande discípulo de Jesus. Até na hora da sua morte ele titubeou, ele fugiu, mas foi escolhido por Deus. Já São Paulo, também por ter sido um grande perseguidor da Igreja de Cristo, né, colocou todos os seus dons, né, que Deus dá a cada um de nós. Paulo, Senhor dos gentios, intelectual, levando a palavra de Deus. E Deus dá os dons a cada um de nós, dá essa grande oportunidade de evangelizar, de levar o seu nome, que nós também sejamos como São Pedro e como São Paulo, as 2 colunas da igreja, as 2 fortalezas da Santa Igreja. Jesus perguntou, né? Chegou a Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, quando Pedro
ele sempre tinha uma palavra pronta para o Senhor, uma palavra firme, né? Por mais que muitas vezes ele titubeava, né? Ele se demonstrava inseguro, mas ele sempre respondeu. E ele respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso demonstra que Pedro conhecia Deus, por mais que ele tinha as fragilidades dele, né? Ele reconhecia o Senhor Jesus como Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: porque não foi um ser humano que lhe revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Deus deu as chaves do reino do céu na mão de São Pedro, o apóstolo, o primeiro bispo da Santa Igreja Católica. E aí os seus sucessores, oremos pelo Papa Francisco no dia de hoje, que confirma a nossa fé, que dá testemunho para fortalecer a nossa fé. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos todos um abençoado domingo e um bom início de semana. Bom dia, boa tarde.